Hoje a gente vai falar sobre a exportação de arquivo para identidade visual. Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende, mas aprende como? Sem sofrer. Eu sou Gabi Ferraz e tô sempre por aqui compartilhando só conteúdo maneiro com vocês. E em troca disso, eu peço muito pouco. Peço para você deixar um joinha nos vídeos, deixar um comentário falando o que você achou e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês pediram num outro vídeo, no nosso vídeo sobre tipos de arquivo. Eu vou colocar o cartão aqui para você assistir se você ainda não viu. E vocês pediram para que a gente falasse sobre como exportar arquivos para identidade visual. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou te ensinar quais são as preocupações que você tem que ter e quais são os formatos que você tem que gerar para poder entregar um logo para o seu cliente. Vamos fazer um tutorial muito focado em pensar como que a gente pode deixar o nosso cliente o mais preparado possível para poder utilizar a marca que a gente criou para ele. Para isso a gente precisa começar a pensar nas possibilidades de uso e nos cenários que o nosso cliente vai encontrar pela frente, como que a gente pode criar um arsenal de opções para ele poder fazer o uso sem ter que recorrer a gente ou sem ficar na mão, que é o pior, né? Então, considerando aqui que a gente tem essa marca final, eu já queria fazer relação com outros vídeos que a gente tem aqui sobre esse tema. Se você é um designer de marca ou se você quer aprender mais sobre esse tema, a gente tem um vídeo muito legal sobre escolha de tipografia para criação de marca. Eu vou colocar aqui no cartão. Nesse vídeo eu dou várias dicas para vocês sobre como você vai escolher bem a tipografia no trabalho de criação de marca, o que você tem que levar em consideração, né, na hora de fazer essa escolha. Então é bem legal. Depois você assiste lá. Então vamos lá. Tô com a minha marca aqui finalizada. A primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente não criou essa tipografia aqui como um lettering, né, e ela não é um lettering, ela é a Museu Sans 700, primeira coisa que a gente tem que fazer é converter isso daqui em objeto. Regra principal, assim, normalmente você não tem que converter o texto em curva. Se você fizer um folder, por exemplo, se você for gerar um PDF, não tem problema nenhum você deixar a fonte como editável, até que você possa, né, voltar e fazer alterações naquela peça. Mas no caso de marca, especialmente, né, que a gente vai compartilhar uma versão em Illustrator com o nosso cliente, a gente tem que salvar uma versão. Então deixa a tua versão original com a fontezinha editável, tudo direitinho lá guardada, e exporta uma versão final, que vai ser a versão que a gente vai transformar em objeto. O que isso significa? Significa que isso daqui, essa palavra, ela vai perder os atributos de texto, então não vou poder vir aqui e selecionar com a ferramenta tipo, não vou poder mudar o tamanho, a tipografia, mas como é um logo, a gente não vai precisar se preocupar com isso, né? Então, estando tudo aprovado, tudo certo, a gente vai vir aqui em tipo e vai pedir para criar contornos. E com isso, ela passou a ser um objeto de vetor editável como vetor. Então, eu posso vir aqui e fazer isso daqui, por exemplo. Primeiro passo, a gente já fez, que foi converter em um objeto. No caso, essa jogada aqui dessa exclamação foi feita criando um retângulo que eu conectei aqui a letra N. Então, a gente pode e deve, né, desagrupar isso daqui. E aí, eu vou desagrupar de novo para soltar as letras aqui desse grupo. Então, 3 objetos agora, e vou selecionar essa perninha aqui que está criando essa exclamação e vou mandar soldar com o Pathfinder. Então eu vou vir aqui e vou escolher o primeiro ícone aqui, unir. E aí vai ter algum ajuste a ser feito, esses pontinhos aqui eles não precisam existir, então a gente vai vir aqui com a caneta que apaga ponto, ó, dentro da ferramenta caneta, excluir ponto âncora. O atalho para ela é a tecla menos, e aí eu vou vir aqui e vou, ó, apagar esses pontinhos aqui para que fique mais correto, né? Isso não vai alterar em nada aqui a estrutura da minha tipografia visualmente, né? Agora eu vou novamente agrupar todo mundo. Então, selecionei todo mundo, cliquei com o botão direito, pedi para agrupar e a gente vai começar o nosso trabalho de geração de versões. Bom, primeira coisa que você pode fazer é vir aqui e selecionar a ferramenta prancheta e dar uma reduzida no tamanho da prancheta para que ela tenha só a marca sem muita sobra em volta. Para se o cliente quiser importar de repente esse arquivo de Illustrator para dentro de um InDesign, isso é totalmente possível, ou até para dentro de um próprio arquivo de Illustrator mesmo, você consegue
importar um AI para dentro de outro AI, ele não traga um arquivo muito grande, ele tenha realmente só uma margem aqui pequenininha e que seja suficiente, tá? Então daqui a gente já poderia salvar a primeira versão para a entrega do nosso cliente. Então eu vou vir aqui e vou pedir para salvar uma cópia, tá? Eu não vou pedir para salvar como, eu vou pedir para salvar uma cópia para que eu continue, depois que ele salvar, eu continue trabalhando aqui nesse arquivo. Então vamos vir aqui, salvar uma cópia, vou manter como aí e vou chamar de marca fan final. E aí eu posso colocar até um AI aqui, ó, só para ser mais óbvio e indicar que esse é o formato Illustrator, se ele precisar, olhando rápido, né, identificar. Pronto, beleza, primeiro produto de entrega já está gerado. Agora eu quero exportar um EPS a partir dessa marca. Uma dica extra é que se você não quiser deixar essa rebarbinha em volta, se você quiser alinhar justo com o objeto que está aqui dentro, você precisa selecionar esse objeto, vir aqui em objeto, pranchetas e pedir para alinhar aos limites da arte, ou então alinhar a arte selecionada, nesse caso, né, vai dar na mesma. Então ele vai ajustar a prancheta exatamente aos limites aqui, também é uma opção. Então beleza, vamos gerar o segundo produto, que é um EPS, para que esse cliente possa eventualmente passar isso daqui para um outro designer trabalhar, se ele precisar abrir isso daqui num outro software de edição, como o balãozinho lá, nosso querido CorelDRAW, ou ainda, se ele quiser usar numa versão anterior do Illustrator, o EPS vai ser a pedida dele. Então vou voltar aqui em arquivo, vou pedir para salvar uma nova cópia, e aí quando eu abro aqui, ó, eu já consigo ver que tá salva aqui a minha marca fan final aí. E em tipo eu vou escolher Illustrator EPS. Novamente eu vou manter o padrão de nomenclatura, mantendo aqui no final o EPS, que é uma redundância, mas isso ajuda na hora que você está com pressa procurando uma coisa, já ter aqui no nome uma informação. Como eu estou exportando para um EPS, ele me pergunta se eu quero usar as pranchetas. Eu tenho essa opção. Nesse caso aqui, ele vai exportar considerando o limite das pranchetas e eu posso dizer o intervalo. Isso significa que se eu tiver mais de uma prancheta aqui dentro desse arquivo, mas eu quiser só exportar essa prancheta daqui, eu vou botar o número dela aqui. No caso do nosso exemplo, não faz diferença porque o arquivo só tem uma prancheta, então eu posso vir aqui e marcar tudo, não faz diferença, tá bom? Vou mandar salvar. E aí, muito importante aqui em versão, eu escolher Illustrator 3 EPS. Por que eu tô voltando tanto? Porque, novamente, aquilo que eu falei no início, a gente precisa ser o mais versátil possível e pensar nas situações mais exceção da vida que o cliente vai precisar usar isso daqui. Muitas vezes ele vai, sei lá, vamos imaginar um cenário que ele está participando de um evento no interior que tem uma gráfica pequenininha que tem uma versão super antiga do software. Essa máquina vai ler Illustrator 3 EPS, tá bom? Então não precisa mudar mais nada aqui. Vou dar OK e ele vai salvar, já tá lá na pasta pra gente, tá bom? Se você quiser, você também pode gerar uma versão em PDF. Então, você vai fazer o mesmo caminho, vir aqui em tipo, vai pedir Adobe PDF aqui e vai seguir a mesma regrinha, né? Manter a nomenclatura bonitinho, manda salvar e aí novamente ele vai te dar opções de escolher aqui as predefinições. Você pode escolher o PDF X1A. Não precisa mexer em mais nada. Lembrando que a gente tem um vídeo muito bom aqui, que é dos mais assistidos, onde eu ensino a exportar um PDF para impressão, que não é o caso aqui, tá? Mas pode te ajudar a dar uma clareada nesse assunto daí dos PDFs. Vou mandar salvar. Ele vai avisar, né, para você que você pode perder alguns recursos de edição, mas não tem problema. Não pede para não mostrar novamente, eu sempre friso isso e dá OK. Beleza, gente, então a gente cobriu as nossas opções de vetor, estamos bem com isso. Vamos passar agora para considerar uma versão em PB para o cliente. Eu vou duplicar essa prancheta daqui, tá bom? Eu arrastei a prancheta com Alt para fazer isso, Alt ou Option no Mac. E eu vou gerar agora uma versão em preto e branco, porque o cliente tem que ter isso daqui para quando ele estiver fazendo um impresso em que ele não vai usar cores. Então ele tem que ter essa versão PB da nossa marca. Você pode assumir que você vai ter uma versão em tons de cinza e você vai ter uma versão negativo e positivo.
Então vamos lá. Primeiro vamos fazer aqui os tons de cinza. Vou selecionar isso daqui. Isso é uma coisa que você vai alinhar com o teu cliente, não é uma obrigação, mas é mais uma possibilidade que eu vou te mostrar aqui como fazer. Vai vir aqui em objeto, vai vir aqui em editar, editar cores e vai pedir para converter em escala de cinza. E ele vai gerar a versão em tons de cinza da sua marca. Daí você vai ter que repetir aquele processo que a gente acabou de fazer, que eu não vou mostrar de novo, de exportar uma versão de cada uma de EPS, de AI e de PDF, colocando PB no nome, ou colocando tons de cinza, melhor ainda, né? Porque são tons de cinza. Então, super importante. E para a versão em preto, você vai fazer a mesma coisa, você vai selecionar todo mundo, vir aqui e vai gerar a versão em preto, exportar com o nome de PB. E é bom também que você tenha uma versão em branco, mesmo processo. Vai selecionar aqui e vai gerar uma versão em branco que vai parecer que não tem nada, né? Mas ela tá aqui. Beleza? Gente, de posse dessas variedades aqui, a gente agora precisa exportar algumas versões bitmap, porque o que a gente fez primeiro foi gerar versões em vetor. Fazendo um link com outro vídeo que a gente tem aqui, eu tirei dúvidas dos inscritos sobre formatos de arquivo, então se você tem dúvidas sobre isso, sobre EPS, sobre PNG, dá uma olhadinha, o cartão tá aqui pra você ver quando esse vídeo acabar. E aí eu vou começar a gerar versões da seguinte maneira. Todas essas opções tem que ter fundo transparente, menos o JPEG, né? Que não é possível, ele não suporta transparência. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar, vou ter certeza de que tá selecionada a prancheta certa aqui embaixo, ó, bem pequenininho, prancheta 1, e vou pedir para salvar para web. Então vou vir aqui em exportar, salvar para web, e aqui dentro eu vou pedir para ser um PNG 24, marcando a opção transparência, tá bom? Ele vai ter o fundo transparente aqui. E vou mandar salvar. Aqui você vai ver a medida em pixels que você está exportando o teu arquivo. Então você pode pensar numa medida específica que seja maior, né? Não pode ser muito pequenininha. Você vê aqui em editar preferências, você vai vir aqui em unidades e você pode mudar as unidades do teu projeto para milímetros. Então você vai conseguir ter uma noção melhor, principalmente quando você for exportar um TIFF, né, que é uma versão para ser usada nos impressos, se ele não puder usar a versão em vetor que você está dando para ele, então é melhor ver dessa maneira. Vamos lá, vamos exportar aqui, salvar para web, transparência, e aí é só mandar salvar aqui, tá? Por padrão, recortar para a prancheta vem marcado, significa que ele está considerando os limites da prancheta. Se você desmarcar isso daqui, ele simplesmente vai selecionar tudo que você tem dentro do seu arquivo, tá? Então, nesse caso, isso aqui sempre precisa estar habilitado. E aí, manda salvar, e como a gente já escolheu o PNG, ele já traz aqui, você mantém a nomenclatura, indicando se é colorido, se é PB, se é cinza, ok? Para você salvar o JPEG, o caminho vai ser o mesmo, só que você vai escolher aqui em cima JPEG, como eu falei, não tem transparência, e você vai escolher a qualidade aqui, vai ver a qualidade em função do tamanho, que é bem pouquinho, tá vendo? 80 para 100, ó, ele vai para 40, então vale a pena ter 100 aqui de qualidade. Então você vai habilitar tudo que você quiser aqui, checar, ver se tá tudo certinho e manda salvar. Um último ponto para a gente poder fechar esse assunto é falar sobre a geração de versões em RGB e em CMYK. No caso, nesse arquivo aqui, eu tô trabalhando em RGB, e aí vocês podem ver aqui em cima, ó, tá aqui RGB, e eu tô com a paleta RGB aqui no painel de cor. Eu vou criar um novo arquivo, dando um Ctrl N aqui, ele abre a janelinha para mim. Eu vou escolher aqui o preset de impressão e vou pedir um A4 mesmo, só pra gente poder começar. E aí eu vou estar com cores CMYK aqui habilitado, que é o espaço de cor para impressão, CMYK 300 dpi, e vou mandar criar. Em seguida, eu vou voltar para cá, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V no novo arquivo, e aí ele já vai fazer essa conversão para mim do RGB para o CMYK. Se você tem um olho aí apurado, você consegue perceber que o laranja ele já deu uma apagada, tá vendo? Isso é normal, porque ó, dá uma olhadinha aqui, ó, esse laranja é mais vivo do que esse. Isso é super normal, porque as cores RGB, elas tendem a ser mais vibrantes visualmente. E é muito importante que você posicione seu cliente sobre isso, de que tem essa diferença do meio impresso para o meio digital. É legal também que você tenha um guia de cores. Eu sempre recomendo o Color Guide, que tem mais de 24 mil combinações de CMYK impressos para você poder olhar e ver como que essa cor vai estar
né, na hora da impressão. Se você tiver uma tabela Pantone também, ajuda muito nesse ponto. Então você colou ela aqui, ele fez para você essa transição, você vai gerar de novo as mesmas versões, e isso tem que ser feito várias vezes mesmo, assim, não tem atalho para fazer isso. A gente vai gerar uma versão disso daqui em todos os formatos de vetor que a gente trabalhou, tá bom? O EPS, o AI e o PDF. Então vamos fazer só o AI de novo aqui para relembrar. Salvar uma cópia, o AI já está escolhido, vou colocar aqui o nome, vou colocar AI e vou colocar CMYK. E aí, tudo isso você tem que explicar para o seu cliente. Cabe você colocar aqui um RGB, tá? Ou você separar em 2 pastinhas para ficar mais organizado, mas isso aqui tem que estar bem sinalizado para ele poder saber qual que ele tem que escolher. E aí manda salvar e segue o baile daquele jeito que a gente já mostrou. Você não vai gerar um PNG em CMYK, porque o PNG não dá suporte para o espaço de cor CMYK, ele só dá suporte para RGB, então não é necessário. Se você quiser gerar um JPEG, você pode. Então a gente vai vir aqui em exportar, pedir para exportar como, e aí aqui você vai escolher quais são os formatos que você quer. Até tem PNG aqui, mas como eu falei, é inútil você exportar um PNG a partir de um arquivo CMYK, porque você já fez isso no RGB e esse é o único espaço que você vai utilizar esse formato. Então aqui está o JPEG, você pode seguir com o procedimento, pede para usar pranchetas, escolhe a prancheta desejada, bota o nome e sempre sinaliza que é CMYK JPEG. Por aqui você também vai poder gerar um TIFF para o seu cliente. Se você tem dúvidas sobre o formato TIFF, eu refaço o convite que eu fiz ainda agora para você assistir o vídeo que eu fiz sobre dúvidas dos seguidores sobre arquivos, então eu explico para que ele serve, mas já dando um spoiler, o TIFF é um formato que é adequado apenas para o meio da impressão. Ele não funciona para web, então não faz sentido a gente gerar um RGB em TIFF, ok? Só um CMYK, que é o caso da nossa imagem aqui. Reforçando o que eu falei, você também tem que gerar as versões em PB e em branco e em preto no CMYK. Não é que assim, visualmente eles são iguais, né, ou quase iguais, mas o arquivo vai estar em CMYK. Quando você linkar ele dentro de um projeto impresso, no InDesign, por exemplo, se ele não tiver em CMYK e ele for para gráfica em RGB, vai dar problema, o trabalho vai voltar para você corrigir, isso é um erro, tá bom? Então você tem que refazer tudo isso que a gente fez aqui com o arquivo colorido, você precisa fazer aqui com as versões em cinza e com as versões em branco e em preto, ok? Então, repassando, formatos de vetor, a gente tem que exportar um PDF, um EPS e um próprio AI, um ponto AI para o cliente ter lá. Se você quiser ir além, só dando uma opção, né, salvar uma cópia aqui, você pode salvar um AI, e aí eu vou colocar aqui antigo, um nome qualquer, tá? Só pra gente avançar. Pede para salvar, e você pode salvar numa versão anterior do próprio Illustrator, entendeu? Isso é mais uma opção que você pode gerar, mas de qualquer maneira você já gerou o EPS que já vai poder ser aberto por versões anteriores. Mas, enfim, se você quiser fazer, não há mal em fazer isso. Colocar um Illustrator CS, ok? Isso aí é legal. Então, pra gente fechar a tampa, vetor você vai exportar PDF, EPS e Illustrator.ai. Para web, você vai gerar um JPEG e um PNG, e para impressão você vai gerar um arquivo .tif e pode gerar um JPEG também, deixando muito claro, muito conversado com seu cliente quando que ele vai usar quem. Se você gostou, você já sabe, deixe seu joinha, deixe seu comentário falando o que você gostaria de ver no próximo vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar a gente a propagar o nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!